Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho daquilo que Deus liberou no nosso último culto. Eu tenho visto, tenho ouvido e tenho vivenciado no secreto algo que Deus ele tem colocado no meu coração sobre o poder da oração. Vemos em diversos ministérios, através de diversos homens de Deus, Deus se manifestando e Deus trazendo uma palavra pontual para os nossos dias sobre o poder da oração. Nós temos visto hoje uma igreja realmente se colocando na presença de Deus, buscando o Senhor em oração, estabelecendo graça e justiça, restaurando todas as coisas, e isso vem através da unidade, e a oração ela tem esse poder de trazer unidade, trazer graça e trazer favor de Deus. Por isso que em Lucas capítulo 18, verso 1 ao 8, palavras de Jesus, através de uma parábola, ele deixa escrito assim para nós. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar, disse ele. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: Faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: Não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim nunca deixará de me importunar. Então o Senhor disse: Aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Nós estamos aqui falando de algo primordial, algo que é muito pontual para os nossos dias. Hoje eu e você, nós estamos diante de um governo corrupto, nós estamos diante de pessoas que não temem a Deus, nós estamos vivendo dias terríveis. E nós como cristãos, nós como filhos, nós que somos resgatados, nós temos hoje o poder, se podemos dizer assim, o poder do crente ele está contido na oração. A oração traz o sobrenatural, a oração traz o favor de Deus. Por isso que Jesus em Mateus 26:41 ele diz o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos vários relatos na Bíblia toda nos deixando o poder da oração. Homens e mulheres que entraram em lugares em Deus, que alcançaram graça e favor, e o sobrenatural aconteceu quando homens e mulheres se submeteram a orar, a buscar pelo favor de Deus, interceder por uma nação, clamar pelo sobrenatural, clamar por tudo aquilo que a Bíblia diz. E hoje, como que eu e você nós podemos nos mover? Como que eu e você nós podemos nos movimentar? Como que a igreja pode caminhar sem o poder de Deus? Então o que está nos faltando? Muitas das vezes o poder de Deus não está sendo manifesto. A graça nós não estamos alcançando porque está faltando oração. Nós temos que ser como essa viúva. Ela, independente daquilo que o juiz acreditava, naquilo que ele fazia, se ele era bom ou mal, ela foi atrás de justiça incansavelmente. Esse juiz, ele representa uma pessoa que nem conhece a Deus, nem teme a Deus, ele não está pouco aí se importando com nada. Mas a importunação dessa viúva trouxe graça e favor à vida dela e ele julgou a causa dela. Hoje, a igreja ela tem que entrar nesse lugar em Deus, aonde nós temos que clamar. Se nós formos pegar o Novo Testamento, nós vemos o modelo de Jesus em oração. Nós vemos Jesus indo orar. Nós vemos Jesus estabelecendo todas as coisas que ele fez por meio da oração. Mas até entanto, no começo de Atos, até o capítulo 7, nós não vemos uma oração em favor de buscar a graça de Deus nessas questões nas quais nós estamos vivendo hoje. Precisou o primeiro mártir morrer no capítulo 7, no qual foi Estevão. No capítulo 12, nós vemos Tiago, irmão de João, morrendo. E nós vemos Pedro sendo preso, como diz em Atos capítulo 12, verso 1 ao 5. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir
violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração das festas dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa, enquanto Pedro estava no cárcere. A igreja orava fervorosamente por ele. Se você continuar lendo esse capítulo 12, a partir do verso 6, você vai ver o sobrenatural acontecendo. Pedro encarcerado, Pedro amarrado, Pedro estava algemado, as portas estavam fechadas, havia vários guardas naquele lugar e Deus interviu com um anjo. O sobrenatural desceu do céu e se manifestou na terra, mas a igreja estava orando, a igreja estava buscando pela presença de Deus, a igreja estava buscando o favor de Deus, para que Pedro pudesse ser salvo, para que mais nenhum líder fosse morto, porque eles já tinham perdido um Estevão, eles já tinham perdido um Tiago, e eles estavam fervorosamente, eles entenderam, e quando a igreja se uniu em oração, o sobrenatural aconteceu, e Pedro ele foi liberto. Eu quero te dizer que nos nossos dias o que está nos faltando é a oração. Nós temos que buscar, nós temos sim leis que estão do nosso lado, leis que dão o direito de culto para a nossa religião, para todos aqueles que confessam a Cristo Jesus. Eu quero te dizer que, mas a minha esperança, sua esperança, a esperança da igreja, ela não pode estar firmada numa constituição estabelecida por homens. A constituição que tem que estar estabelecida em nossos corações, ela tem que ser celestial. É aquela na qual Deus já determinou, e Ele não fará nada a mais daquilo que a palavra dele diz, e Ele não vai retroceder nenhum milímetro, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz, Ele é fiel para cumprir tudo naquilo que Ele já determinou. Por isso que a nossa esperança não está na Constituição brasileira, não está na Constituição japonesa. Nós temos lá a Constituição brasileira que diz no artigo 5, no inciso 4, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e a sua liturgia. No Japão também não é diferente. Nós temos a Constituição japonesa, por exemplo, no artigo 20, parágrafo 1º. A liberdade religiosa é garantida a todos. Nenhuma organização religiosa deverá receber qualquer privilégio do Estado, nem exercer qualquer autoridade política. Nenhuma pessoa será obrigada a se associar de qualquer ato religioso, celebração ritual ou prática. O Estado e os seus órgãos deverão se abster de qualquer educação religiosa ou qualquer atividade religiosa. Nós vemos muito mais restrições, mas eu quero te dizer que a Constituição que tem que estar inserida em nosso DNA é a do céu. Essa é eterna e essa não volta atrás. E por isso que eu e você, nós fazemos parte de profecias. Homens e mulheres que entraram em lugares em Deus em oração, que tiveram a revelação. E eu gostei muito dessa profecia, e eu tenho certeza que eu me encaixo, talvez você se encaixe nessa profecia. A profecia que foi proferida lá no Bola de Neve, no ano de 2006 em Curitiba. Dos vilarejos do Brasil, homens sem grifes irão abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações, gerando fome por Deus e arrependimento. Chegou o tempo da onde a igreja vai fazer isso nas nações. Aonde a igreja estiver inserida, pessoas sentirão muita fome, e essa fome só vai poder ser saciada pela presença de Deus, um arrependimento genuíno, um batismo de arrependimento. Mas até quando? Até quando nós vamos ter que ficar mendigando? Até quando nós vamos ficar nas migalhas? Eu quero te dizer que na mesa de Jesus tem pão e vinho. Se nós, como igreja, nos assentarmos como filhos e filhas, em oração, em busca, eu quero te dizer que o sobrenatural vai acontecer, porque nós somos como Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
E o Salmos 1, do verso 1 ao 3, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Esse é o chamado da igreja, mas para que nós possamos entrar nesse lugar e operar e fluir na presença e naquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos ter que nos colocar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Por isso que Isaías 55, 6, 11 diz o que para mim e para você? É para a igreja, isso é palavra para crente, isso é palavra para aqueles que se converteram, isso não é para aqueles que estão convencidos e tampouco para aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão assentados em cadeiras de relevância. Eu quero te dizer que essa autoridade está sobre a igreja, quando a igreja ora, quando a igreja se coloca na presença de Deus, quando a igreja busca pela face de Cristo Jesus, os manifestos, a autoridade de Cristo, ela é delegada para a igreja destronar principados e potestades nas regiões celestiais. Isaías 55, 6, 11 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundam e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo na qual eu designei. É tempo de buscar. Céus e terra têm que clamar. Eu quero te dizer que céus e terra estão alinhados. Céus e terra proclamam a glória do Senhor. Está próximo. Eu quero te dizer que os mártires já estão debaixo da mesa de Jesus, clamando para que se faça justiça. A justiça de Deus, ela está vindo, e nós como igreja, nós temos que nos colocar nesse lugar de oração. Nós temos que buscar a face do Senhor, independentemente de qualquer coisa, porque eu quero te dizer que os selos já estão sendo abertos. Eu quero te dizer que as trombetas soarão, e eu quero te perguntar, será que Jesus, quando ele retornar, ele vai encontrar fé na terra? Eu quero te dizer que a oração, ela gera fé em nós, e a fé nos faz andar no sobrenatural, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, das coisas que não se podem ter. Então, em nome de Jesus, se coloque na presença dele, busque pelo Senhor, se derrame na presença dele, porque Lucas 18:8, como diz as palavras de Jesus, eu afirmo a vocês que ele responderá depressa. Mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Se preparem, Jesus está voltando. E nós como igreja, nós temos que estar nesse lugar. E o lugar da igreja é um lugar de oração. Porque se nós como igreja estivermos no lugar de oração, os lugares aonde Jesus determinar, nós entraremos, atuaremos em autoridade do nome de Jesus. E nada pode prevalecer contra a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, se coloque de joelho, ore, busque pela presença do Senhor a revelação na qual Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, em todas as áreas. Ore pelo Brasil, ore pelas nações, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.